E aí, pessoal, Tarcísio Germano aqui. Bora falar hoje sobre os times meta do PGR em 2025. Como todos sabemos, no PGR tem vários times, né? De vários elementos, de vários afixos e etc. Hoje eu vou mostrar pra vocês quais times valem a pena investir em 2025. Na tela irei colocar uma imagem que é do próprio Discord oficial do Punishing Greyhaven. Bora lá. Começando pelo time físico, temos a Selena Pianissimo, a Sulastune e a Elisa Echo. Ao decorrer do vídeo eu vou botar gameplay deles também, dos personagens. Basicamente ao longo do ano eu vou ficar postando vídeo de guias de cada personagem. Por enquanto eu não tenho todos os times montados ainda, porque minha conta é relativamente nova, se for levar em consideração os gastos, né? Que demora um tempo pra tu ter todos os times. E vamos lá, vamos explicar. Time físico. A gente tinha Bianca antigamente, né? Só que hoje em dia, a Pianissimo se tornou a melhor DPS física. Sulastune vai continuar sendo a tanque e a suporte é a Elisa Echo. A Elisa Echo é bom porque ela é de graça. Você consegue ela no dormitório. É bem facinho. Agora indo pro time de fogo, temos a Lusa Pyro, a Nova Vera e o Watanabe. A Lusa Pyro, até que não tão recente, mas ela chegou esses meses atrás. Ela vale muito a pena, ela é uma DPS muito boa. Só que o gameplay dela é um pouquinho complexo. Não é tão difícil, mas comparado a outros personagens tem que ter um pouquinho mais de dedo. Aí temos a Vera, que ela ainda tá, eu acho que ao decorrer desse vídeo ainda tá no banner ativo. Eu recomendo muito pegar ela, se tiver ticket de evento sobrando. Porque além do time de fogo, a gente usa nela no time de Ignition ou até no time Nihil também. Ou seja, são 3 times. Ao longo do vídeo do final do vídeo eu vou botar quais personagens que valem realmente a pena pegar pra esses times. O Watanabe continua sendo o melhor tanque de fogo, ou até melhor tanque do jogo no geral, porque ele tem muito dano e a gameplay dele é bem simples de jogar. Agora vamos indo. Time de gelo. Tem a Kushrukra, o Lucid Dreamer e a Kaleido. A Kushrukra eu recomendo pegar ela nesse novo seletor que veio. E tanto que eu lancei até um vídeo essas semanas. Lucid Dreamer e a Kaleido estão no dormitório também. Ou seja, tem 2 times, na verdade, que eu acho que é melhor pontuar logo, que são os melhores times pra fazer logo de início. Que é esse time de gelo, porque além dos 2 personagens ser de graça, a Kushrukra tem um banner dela. Banner dela não, tem um seletor que a gente ganhou esses tempos. Caso você esteja vendo esse vídeo no futuro e etc, provavelmente ele ainda vai continuar sendo o DPS de gelo. E é isso. Esse time é um pouquinho difícil de jogar, pra mim, né, na minha cabeça. A Kushrukra parece que precisa da arma dela. O Lucid Dreamer, se eu não me engano, não. E a Kaleido menos ainda. Resumindo o que eu esqueci de falar, me perdoe, mas todos os personagens daqui tem que estar no mínimo SS. É sempre assim. Rank SS, a arma vai depender do guia. Se vocês quiserem botar nos comentários, vocês podem botar, tal personagem usa arma, tal personagem não usa arma. É porque, ultimamente, os personagens mais novos, eles não necessitam tanto da arma. Porque eles estão vindo bem otimizados, sem... Que o maior problema mesmo no PGR é quando o personagem não consegue fazer os próprios pings. Porque sem fazer o próprio ping, ele não consegue ativar a passiva, não consegue ativar o ult e essas coisas. Assim como um time muito bom também de fazer de início é o elétrico. Porque a Crimson Wave e a Fera estão de graça. No próprio evento do jogo, que agora tá meio que escondido, né? Tu consegue ir lá, tu vai no coisa do evento. Aí tem coisa de fazer guiazinha, é bem facinho de fazer. Basicamente você vai fazer os níveis da Crimson Wave e da Feral. Tanto que você consegue a arma da Crimson Wave de graça, a arma 6 estrelas dela. Com Cub e um monte de recompensa muito massa. A Feral vem com a arma 5 estrelas dela, mas por ela ser uma amplificadora, eu acho que não precisa. E como tá dizendo aqui, ó, que Crimson Wave é melhor sendo um sub-DPS no SSS. Ou seja, você pega no Phantom Cage pra chegar no SS e pega mais uma cópia dela, se possível, quando tiver sobrando. Normalmente foca sempre tem um personagem, porque tem várias cópias, depende muito. E a Nanami Star Trail, eu recomendo muito pegar ela. Seja no banner de seletor, naquele banner que sempre a Kuru Games dá em banner de reset, com aqueles tickets azuis, ela é muito boa. Uma personagem muito forte. E no time elétrico é engraçado porque ela que vai fazer a maior parte do dano. Por exemplo, você faz a rotação com a Star Trail 2 vezes ou até 3, se der, né? Aí rapidamente tu faz um combo da rotação da Crimson Wave e pega a Fera e troca de novo pra Star Trail. É uma rotação bem simples. Mas a maior parte do dano vai vir da Star Trail. Time Dark é Lidfidai Munissa, Lamia e tem a Sairi. O negócio desse time é que no chinês, né, já tá vindo, tanto que já vai sincronizar em breve, que vai vir a collab do Devil May Cry. Aí depois vai vir a nova Bianca, que é uma Bianca Dark. Ou seja, provavelmente esse time vai ficar como? Tanto que tá até mostrando aqui, ó, vocês estão vendo, ó. Main DPS, Up DPS, já tá aqui na própria listinha. Que a Lilith, ela não é nem main DPS, ela consegue dar mais dano que a Lamia já. No futuro vai ficar assim, esse time vai ficar a nova Bianca, que é uma Bianca Dark, a main DPS. Lilith de sub-DPS, amplificadora. E por último, o tanque do time vai ser a própria Sairi também. A Sairi ainda não temos um substituto pra tanque Dark que eu saiba, mas provavelmente pode ser Ishmael também, por exemplo. Porque a Ishmael, ela tá em um monte de time, cara. Ela é muito boa. Tanto que é um ótimo personagem também pra pegar. Porque, por exemplo, não tenho tanque ou não tenho suporte de tal time.
Tu pega a Ishmael, tu consegue encaixar em vários. É muito bom. Só tenha cuidado porque a Ishmael, ela não encaixa em time físico. Time físico é um dos poucos que não dá pra mudar muito. Sempre vai ser esses personagens daqui. Ok, agora indo pro time de Rio. Tem um time muito engraçado, é específico também. Porque a Luna Oblivion, tu consegue ter... Ela é com vários times. Por exemplo, assim, tu tem uma dela, um Watanabe e uma Vera. Tem como tu fazer, porque a passiva da Luna... Ela converte esses elementos pro Nihil. Tu não precisa necessariamente ter um time com a Ishmael junto. Tu pode substituir ela, porque a própria passiva da Luna meio que modifica os personagens. É muito legal. Aí, nesse caso, tem a Ishmael, a Luna. E aqui no sub-DPS, como tá escrito aqui, ó. Se a Gerevó tiver SS3 pra cima, ela é sempre melhor do que a SSS Lilith. Ou seja, você dá mais atenção pra Vera do que pra Lilith nesse time. Só que as duas são muito boas. Porque se nesse caso as duas forem SS, que é no Penta Fake Age, tanto faz. Agora indo pro time de Ultima Slash, que esses daqui são os times de afixo. E provavelmente é uma coisa boa, porque o pessoal tá falando, o Dante, o Virgil não vão ser bons personagens. Vão ser sim, principalmente pra esses times. Por exemplo, no time do Ultima Slash, vai ser a Solastune. Precisa ter ela, né? O Solastune precisa ter a Lisa Echo. Que a Elisa Echo nova, ela chegou com... Qual é o nome? Aquele negócio lá que dá buff pra Ultima Slash. Eu esqueci o nome. Ah, Lip Skill. E com a Lip Skill você consegue habilitar também. Ou seja, aqui vai ser a Solastune, o Virgil e a Elisa Echo. Vai ser o time Ultima Slash de afixo. Porque o Virgil, ao contrário do que o pessoal tá falando, ele não vai ser o melhor dano físico. Mas ele funciona ainda. Não se enganem. Não é porque ele não é o melhor que ele não é bom. É porque esse daqui é o time meta, né? Mas o time meta de afixo de Ultima Slash vai ser com o Virgil, a Solastune e a Echo. Vai ser os três. E o time de Ignition vai ser a Star Trail, a Gerevó e o Dante. Ou seja, vai ser esse time de três. No lugar da Gerevó, tu pode botar também o Watanabe, não tem problema não. É bom, mas nesse caso aqui eu acho que esse é o time Premium, é o melhor time que tem. Time Glaciation, a Lucid Dreamer, a Echo e a Pianissima. E como tá dizendo aqui, ó, a Echo é uma segunda Enabler. Porque o Enabler, né, é pra ativar o efeito afixo no jogo. Time Plasma Beam, que é a Lilith da Imunissa, a Lucia Pyroteth e a Star Trail. Time Dark Flow, por enquanto, parece que a gente não tem nenhum conteúdo, né, com eles. Não tem um time formado ainda. Tanto que nos guias eu sempre explico, né, como fazer o Dark Flow. Que tem o Dark Flow da Gerevó, que eu expliquei, e o Dark Flow da Crystal Wave. Por enquanto eu não tenho. E o time Glow também não tem nenhum conteúdo por enquanto. E lembrando, pessoal, vocês sempre podem tentar substituir, né. Esse daqui só eu tô falando dos melhores times. Os times que são considerados meta no jogo. Ok, levando em consideração agora, quem investir primeiro? Se você tem uma conta relativamente nova, eu recomendo o time de Lightning, porque é só fazer coisa do banner, do evento, que vai ter a Lucia Crystal Wave com arma, o que é muito bom, e a Feral, totalmente de graça, as duas de graça. E pegar a Star Trail, seja no banner, seja no seletor, que é uma personagem muito forte, como vocês estão vendo, ó. Ela encaixa no time Lightning, o time Plasma Beam e no time Ignition, ou até mesmo o time Nihil. Essa personagem encaixa muito time, ela é muito boa. Ou o time de gelo. O negócio do time de gelo é que ele não é tão simples de jogar. E a Kushuruka parece que ela precisa de arma também. Ou seja, você vai precisar pegar os dois no dormitório. E o dormitório demora um pouquinho pra juntar um ponto. Só que é de graça também. Esses dois times são os melhores. O time mais carinho, provavelmente, é o de fogo. Porque os três estão no banner. Eu acho que até agora não veio nenhum seletor, assim, que... Provavelmente tem o seletor do Watanabe também, que o Watanabe é um personagem muito bom. Só que a Vera é de banner... E a Lucy de banner também. O time físico tem a Elisa Echo de graça no dormitório. Solastune é obrigatório, porque ela é um dos poucos tanques físicos bons hoje em dia. Pode substituir também para outros personagens, mas como eu tô falando, sempre opte pelo time Premium, que ao longo prazo ele vai te render mais. E a Pianissima, que acabou de chegar também. O time Dark. O time Dark é o caso mais engraçado, porque é um time que já tá ficando meio que não ultrapassado, né? Por exemplo, a Syra é um tanque muito antigo já. Eu acho que ela continua bem funcional. A Lamia, infelizmente, vai ser substituída pela Bianca logo, nos próximos patches. E a Lilith continua sendo um boneco muito bom. Ela é muito boa. Dá muito dano, é fácil de jogar com ela. E infelizmente eu acho que já passou a época que ela tava estavam dando armas, estavam dando a personagem de uma maneira bem fácil. Time Nihil, se eu não me engano, todos aqui são de banner, ou seja, é um time meio carinho, só que é um time muito bom pra investir, porque... Por quê? O time de gelo, elétrico e o Nihil. Porque com o Nihil, tu consegue, por exemplo, pegar a Luna, usar a Star Trail e a da Emunissa, porque vai ficar ela de DPS, sub-DPS entre aspas, porque elas ainda dão muito dano, né? Tanque e uma amplificadora. Com a Luna é, tipo, sempre um caso engraçado, porque ela sempre vai ter um monte de time aleatório, é bem legal. Ou seja, se você pegar uma cópia dela, já dá pra fazer muita coisa. E ela precisa de arma também. Agora, pra Ishmael também é a mesma coisa, porque ela substitui. É engraçado que a Luna converte, e Ishmael meio que vira isso. Ou seja, tu pode encaixar Ishmael em vários times. Ou seja, é um bom investimento também. Time de afixo é sempre pra eventos específicos. Eu sei que muita gente vai querer o time do Dante e do Virgil. Eu recomendo vocês fazerem o quê? Pegar a Nanami pro time do Dante, porque a Nanami é muito importante pra poder ser o enabler do Dante. A Vera ou o Watanabe pra ser o suporte. Porque o Watanabe ele dá shred, né? Ele consegue tirar a defesa do inimigo. A Vera consegue amplificar bastante o dano do Dante. O time do Ultima Slash é um bom que, por exemplo, tu pode ter o time físico
e depois só pegar o Virgil e fazer um time de Ultimate Slash bem fácil, bem barato, se for pensar. O time de Ignition, melhor ainda, porque o Dante vai ter uma cópia de graça. Sem contar que no banner a gente vai conseguir 2 cópias deles. Eu acho que o pessoal fala que vai skipar e etc, mas eu acho uma boa, pelo menos, ter o Dante e o Virgil no SSS. Eles vão ficar um tempinho de como, pelo menos, os time de afixo. E bem, é isso. Eu acho que eu vou botar na tela aí a ordem que eu acho relevante. E é claro, a ordem de quem precisa, tipo assim, fazer um investimento alto. Porque nesse caso, todos eles no mínimo tem que estar SS, pra serem funcionais ou serem bem fortes. Ready for it to know
É isso, é um vídeo mais simples, não tem muito roteiro. Espero que vocês gostem. Qualquer coisa nos comentários, botar outros times, assim. Ah, time free to play, um time mais fácil, ou qual time acha melhor investir de começo. E é um vídeo mais informal, porque eu acho que o pessoal tá muito em dúvida, mas esses são os melhores times no momento. E caso tenha uma atualização, eu vou sempre postando. E é isso, pessoal. Se inscreve, dê um like aí. Se quiserem que eu faça mais vídeos assim, mas comentando, né, bem naturalzão, sem muito roteiro, porque eu gosto de fazer esse tipo de vídeo também. É isso. Dê um gostei, dê um like, dê um hype se aparecer aí. E me ajuda a chegar a 1000 inscritos, pô. Falta menos de 200 pessoas. E é isso. Até a próxima.